As cólicas começaram no meio da apresentação trimestral, dores fortes e persistentes que me faziam me remexer na cadeira enquanto tentava me concentrar no laptop. Eu estava com 12 semanas de gravidez e tudo havia transcorrido normalmente até aquele momento. Os slides da apresentação ficaram desfocados quando outra onda de dor me atingiu, ainda mais intensa dessa vez. Algo quente escorreu entre minhas pernas. Há algum problema, Autumn? A voz de Ellery cortou o ambiente enquanto ela batia a caneta no bloco de notas com impaciência. Seus olhos se estreitaram, observando cada movimento meu do outro lado da mesa. Preciso me ausentar por um instante, consegui dizer, tentando manter a voz firme. Nossa apresentação para a Westland Manufacturing será em exatamente 83 minutos, respondeu Ellery, olhando para o relógio. Eles representam quase metade da nossa receita anual. Não é momento para sair. As cólicas se intensificaram. Senti um calor se espalhando por baixo de mim. Meu coração acelerou quando percebi o que estava acontecendo. Estou tendo uma emergência médica, sussurrei, sem querer que as pessoas na sala ao lado ouvissem. Preciso ir ao hospital. A expressão de Ellery não mudou. Uma emergência médica? Você me parece bem. Estou grávida de 12 semanas, eu disse com a voz falhando. E acho que estou tendo um aborto espontâneo. Ela me encarou por alguns segundos. Depois voltou os olhos para a apresentação na minha tela. Há quanto tempo você está trabalhando nessa proposta, Autumn? 6 semanas, respondi, confusa com a reação dela. A dor estava piorando. Eu precisava sair dali. 6 semanas de preparação para uma conta de $40 milhões e você quer sair minutos antes da revisão final? Eu a encarei, sem conseguir entender o que estava ouvindo. Estou sangrando, Ellery. Sangrar não é desculpa. Termine a apresentação ou você está demitida. A voz dela era calma, objetiva. Essas são as suas opções. Levantei com cuidado, juntando minhas coisas com as mãos trêmulas. Vou te enviar a versão final da apresentação por e-mail. Se você sair por aquela porta, nem precisa voltar, disse ela, abaixando o tom para um sussurro tenso. Pedirei ao Tanner para apresentar no seu lugar. Assenti e saí mesmo assim. No hospital, confirmaram o que eu já suspeitava. Os médicos explicaram que o coração do bebê provavelmente havia parado dias antes, algo que pode acontecer sem sintomas imediatos. Meu corpo estava apenas reagindo agora. Enquanto me preparavam para o procedimento, fiquei deitada olhando para o teto, pensando na apresentação que eu havia criado, revisando cada detalhe, cada ponto fraco da concorrência, cada estratégia de preço. Algo praticamente certo que teria me garantido a promoção. Tudo perdido. O bebê, a apresentação e provavelmente meu emprego também. Tem alguém que possa te levar para casa? A enfermeira perguntou depois. Assenti e chamei um carro por aplicativo. Olá, se você chegou até aqui na minha história, sabe que ela é intensa. Foi exatamente assim que tudo começou, no momento em que minha vida mudou completamente. Se você se identificou ou quer saber o que aconteceu depois, curta e se inscreva. Nunca imaginei que compartilhar isso ajudaria outras pessoas, mas os comentários me mostraram quantas já passaram por situações parecidas. Agora deixe-me explicar quem eu sou e como tudo aconteceu. Meu nome é Autumn, e antes de tudo isso, eu era a principal estrategista de vendas da Blair Industrial Solutions. Em 4 anos, passei de analista júnior a estrategista sênior, a ascensão mais rápida da história da empresa. Números sempre foram minha especialidade. Eu conseguia observar um segmento de mercado e identificar padrões que outros não percebiam. Esse talento me garantiu a conta da Westland, nosso maior cliente, responsável por 40% da nossa receita anual. Ellery era minha gerente havia apenas 6 meses. Ela havia sido transferida do escritório da Costa Oeste com um currículo impressionante, 11 anos na empresa e responsável pela conquista de 3 grandes clientes. A equipe executiva a admirava. Ela parecia intocável. Desde o início, algo me incomodava nela. Ela se apropriava do meu trabalho de maneiras difíceis de provar.
No começo eram detalhes pequenos, ideias que eu comentava em reuniões e que depois apareciam nas apresentações dela para a diretoria. Depois vieram coisas maiores. Documentos estratégicos que eu havia desenvolvido passaram a ser encaminhados aos executivos com o nome dela. Eu planejava confrontar isso depois de garantir a renovação do contrato com a Westland. Com esse resultado no meu histórico, eu teria mais força para agir. Foi então que descobri que estava grávida. Meu marido, Julian, e eu tentávamos havia 2 anos. Foram meses de testes negativos. Quando finalmente vimos 2 linhas, ficamos felizes, mas cautelosos. Não contamos a ninguém, nem mesmo para nossos pais. Espere 12 semanas, disse o médico. Segui essa orientação. Mantive segredo no trabalho, tomando vitaminas no banheiro e marcando consultas no horário de almoço. Os enjoos foram intensos, mas eu escondi. Ia ao banheiro entre reuniões e mantinha biscoitos na gaveta da mesa. Mesmo assim, Ellery percebeu. Você anda distraída ultimamente, ela disse 2 semanas antes da apresentação para a Westland. Preciso que você esteja totalmente focada. Essa conta é essencial. Estou dando conta, respondi, e estava mesmo. A apresentação estava quase perfeita. Eu havia analisado os desafios da Westland, identificado oportunidades de redução de custos que eles não tinham percebido e estruturado uma proposta que ampliaria nossos serviços com melhor custo-benefício. Então chegou aquele dia. As cólicas, o sangramento e a escolha impossível que ela me impôs. Os dias após o aborto passaram como um borrão, uma dor física misturada a um luto difícil de processar. Julian queria que eu descansasse. Eles não podem te tratar assim. Isso é ilegal, é desumano. Mas eu sabia que não seria simples. Ellery encontraria uma forma de distorcer tudo. Diria que eu nunca mencionei a gravidez, que abandonei uma apresentação importante sem explicação. Seria a palavra dela contra a minha. E ela tinha 11 anos de influência dentro da empresa. Na 3ª manhã, acordei com uma clareza inesperada. A dor ainda estava ali, profunda, mas havia algo mais. Uma raiva fria, controlada, que organizava meus pensamentos. Liguei para o escritório. Blair Industrial Solutions. Como posso ajudar? Aqui é Autumn Taylor. Preciso falar com os recursos humanos. Depois de alguns instantes, fui transferida. RH. Aqui é Nadine. Olá, Nadine. Estou ligando para solicitar acesso às minhas contas de trabalho. Estou em regime remoto hoje. Vou verificar seu status. Pausa. Sim, você está autorizada para trabalho remoto. Vou enviar um código de verificação. Agradeci e desliguei. Ellery não havia me demitido, pelo menos não oficialmente. Talvez estivesse esperando que eu desistisse por conta própria. Ela não me conhecia. Em poucos minutos eu já estava conectada ao sistema. Fiquei alguns segundos com as mãos paradas sobre o teclado, pensando no que fazer. Aquilo não era só vingança. Era responsabilidade. Garantir que aquilo não acontecesse com mais ninguém. Abri o sistema da empresa e comecei a revisar os arquivos aos quais eu já tinha acesso, contas em que eu havia trabalhado ou sido incluída anteriormente. Enquanto analisava projetos e pastas compartilhadas, comecei a perceber inconsistências em documentos e trocas de e-mails envolvendo Ellery. Eu ainda não sabia exatamente o que procurava, mas tinha certeza de que encontraria algo ali. Pessoas que agem assim na frente de todo mundo costumam deixar rastros. Depois de algumas horas analisando documentos e cruzando informações, comecei a identificar padrões preocupantes. Uma sequência de e-mails antigos, escondida nos arquivos de um cliente que Ellery havia gerenciado antes de ser promovida, chamou minha atenção. As mensagens entre ela e um diretor de compras chamado Kieran, da Maxfield Industries, começaram de forma cordial, conversas informais e comemorações por negócios fechados. Mas depois mudaram. Aqui está uma ideia de como o mercado está se posicionando, escreveu Ellery, anexando uma análise detalhada de preços de outras empresas concorrentes. Talvez valha a pena ajustar a proposta de vocês ligeiramente abaixo de alguns concorrentes para se manterem competitivos. A resposta de Kieran foi direta.
Você me salvou. Quando eu subir de cargo, vou lembrar disso. Continuei investigando. Não era um caso isolado. Ao longo de 18 meses, Ellery compartilhou informações sensíveis em diversas propostas. Ela prejudicou a própria empresa, comprometeu o trabalho de colegas, tudo em troca de promessas de vantagem pessoal. Kieran nunca chegou a ocupar o cargo que mencionava. Encontrei registros mostrando que ele foi desligado de outra empresa por questões éticas. Ellery, por outro lado, continuou na Blair, subindo na hierarquia e construindo uma reputação baseada em resultados que, na verdade, estavam comprometidos desde o início. Minhas mãos tremiam enquanto eu me aprofundava na investigação. Esse padrão ia além da Maxfield Industries. Encontrei comunicações parecidas com contatos em outras 3 empresas clientes. Nada tão direto, mas suficientemente evidente para quem sabia o que observar. Ellery vinha atuando dos 2 lados havia anos. Criei uma pasta protegida e comecei a salvar tudo de forma organizada. E-mails, convites de calendário que indicavam reuniões ausentes nos registros oficiais dos clientes, versões de propostas com alterações de última hora nas estruturas de preço sem justificativa clara. Julian chegou com chá por volta do meio-dia. Como você está se sentindo? Levantei os olhos do laptop. Encontrei algo. Ele se sentou ao meu lado, apoiando a mão nas minhas costas enquanto eu mostrava o que havia descoberto. Isso é sério, disse ele, analisando os documentos. O que você pretende fazer? Ainda não sei, respondi, embora não fosse verdade. Eu sabia exatamente o que queria fazer. Só precisava agir com cautela. Autumn, disse Julian com cuidado. Eu sei que você está sofrendo. Nós 2 estamos. Mas isso precisa ser tratado com atenção. Ela tem contatos influentes na indústria. Eu não vou confrontá-la diretamente, respondi. É isso que ela espera. Ela acha que eu estou fraca, destruída. Isso joga a meu favor. Julian analisou meu rosto. Você vai voltar ao trabalho? Amanhã. Fechei o laptop. Vou agir como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, me arrumei com atenção. Conjunto cinza escuro, maquiagem discreta, cabelo preso. Profissional, controlada. Dirigi até o escritório com uma calma incomum. O luto ainda estava presente. Um peso constante no peito. Mas havia se transformado em algo direcionado. Algo com propósito. Ellery estava em seu escritório quando cheguei. Eu podia vê-la através das paredes de vidro, falando ao telefone e rindo. Ela me viu passar e interrompeu a frase. Eu não parei nem a cumprimentei. Fui direto para minha mesa e comecei a trabalhar. 20 minutos depois, a sombra dela caiu sobre meu teclado. Você voltou. A voz era neutra, sem emoção. Olhei para cima. Voltei. A apresentação da Westland correu bem. Tanner fez um bom trabalho substituindo você. Assenti. Que bom saber. Ela me observou com atenção, procurando sinais de fraqueza, esperando algum colapso emocional. Temos reunião de equipe às 10 horas. Quero que você traga os números de North Vale. Já estão prontos. A expressão dela mudou por um instante. Talvez surpresa, talvez frustração diante da minha postura. Ela se virou para sair, mas parou. Espero que sua situação tenha sido resolvida. A crueldade da frase deveria ter me abalado. Em vez disso, reforçou minha determinação. Foi resolvida, respondi, olhando diretamente para ela. Agora tudo está muito claro. Nos 3 dias seguintes, desempenhei perfeitamente o papel de funcionária dedicada. Participei de reuniões, finalizei tarefas, conversei normalmente com colegas, enquanto fora do expediente montava, passo a passo, meu dossiê. As evidências contra Ellery não eram apenas comprometedoras, eram potencialmente criminosas. Ela não só violou as políticas internas de ética, como também interferiu em processos de concorrência, possivelmente infringindo leis de mercado. Na manhã de quarta-feira, solicitei uma reunião com Camille, nossa assessora jurídica. Sobre o que é? Perguntou a assistente dela ao telefone.
Uma questão de conformidade que identifiquei ao revisar contas antigas de clientes. A reunião foi marcada para as 14 horas. Passei as horas seguintes organizando tudo, estruturando uma linha do tempo que deixava claro o padrão de comportamento. Às 13h55, reuni o material e fui até o departamento jurídico. Camille me aguardava em seu escritório, com uma expressão atenta. Alton, certo? Da estratégia de vendas? Sim. Fechei a porta atrás de mim. Obrigada por me receber. Sua mensagem mencionava uma questão de conformidade. Coloquei meu tablet sobre a mesa e abri o primeiro conjunto de e-mails. Encontrei isso enquanto analisava o posicionamento competitivo do projeto North Vale. Acredito que seja uma violação grave das políticas da empresa, possivelmente algo ainda mais sério. A expressão de Camille mudou enquanto lia. A postura profissional deu lugar à preocupação. Como você encontrou isso? Estava nos arquivos aos quais tenho acesso. Eu analisava padrões históricos de preço quando encontrei essas inconsistências. Ela levantou o olhar rapidamente. Ellery sabe que você está aqui? Não. E prefiro que continue assim até que tudo seja revisado. Tudo? Existe mais? Assenti, abrindo a pasta completa. Muito mais. Anos de registros, vários clientes. Camille folheou alguns documentos, visivelmente impactada. Pegou o telefone. Preciso falar com Warren. Nosso consultor jurídico precisa ver isso imediatamente. No dia seguinte, fui chamada para apresentar o material a Warren, Camille e membros do comitê de auditoria. A sala permaneceu em silêncio enquanto eles analisavam as evidências, interrompido apenas por reações contidas diante de mensagens mais comprometedoras. Há quanto tempo você sabe disso? Perguntou Warren por fim. Encontrei os primeiros e-mails há 3 dias. Desde então venho verificando e documentando tudo. E o que te levou a investigar essas contas antigas? A pergunta que eu temia. Respirei fundo. Tive um conflito com Ellery na semana passada. Isso me fez questionar a conduta dela. Então comecei a analisar mais a fundo. Os olhos de Warren se estreitaram. Que tipo de conflito? Eu estava passando por uma emergência médica durante uma reunião interna. Ellery se recusou a me liberar para buscar atendimento e ameaçou me demitir se eu saísse. Que tipo de emergência? Perguntou Camille. A sala pareceu menor naquele momento. Eu estava tendo um aborto espontâneo. O silêncio voltou, mais pesado. Você comunicou isso ao RH? Perguntou Warren, com a voz mais suave. Não. Eu temia que fosse minha palavra contra a dela, e ela tem muita influência aqui dentro. Os membros do comitê trocaram olhares. Precisamos tratar as 2 situações, disse um deles. As possíveis violações éticas são prioridade, pelo risco legal, mas a questão pessoal também é grave. Warren assentiu. O conselho precisa ser informado. Vamos iniciar uma apuração interna imediatamente, e dependendo do que for confirmado, isso pode evoluir para uma reunião com a diretoria nos próximos dias. Saí daquela reunião com uma sensação estranha de vazio. Eu havia iniciado algo que não podia mais ser interrompido. Mas e se não fosse suficiente? E se Ellery conseguisse se defender? Ela era convincente, tinha conexões fortes. Os executivos confiavam nela. E se decidissem que eu havia interpretado tudo errado, ou pior, que eu havia manipulado as informações por causa de um problema pessoal? Enquanto voltava para minha mesa, meu celular vibrou com uma mensagem de Julian. Como foi? Comecei a responder quando Ellery apareceu ao meu lado. Preciso de você na minha sala. Agora. A voz dela estava fria. Meu coração acelerou enquanto eu a seguia. Será que alguém já tinha falado com ela? Será que eu tinha cometido um erro? Ela fechou a porta atrás de nós. Acabei de receber uma ligação da secretária do conselho. Há uma reunião marcada para amanhã de manhã, e minha presença é obrigatória. Você sabe algo sobre isso? Mantive a expressão neutra. Não. Por que eu saberia? Porque você está agindo de forma estranha desde que voltou.
porque você passou mais de 1 hora no jurídico hoje. Eu tinha dúvidas sobre o contrato da North Vale, respondi com calma. Ela se aproximou, baixando a voz. Se você fez alguma coisa, Alton, eu garanto que vai se arrepender. Você não faz ideia de com quem está lidando. Por um instante, senti o medo surgir. Mas então lembrei das evidências, dos padrões claros, de tudo que havia encontrado. Acho que nós duas vamos descobrir em breve, respondi encarando-a. Os olhos dela se arregalaram levemente, depois se estreitaram. Saia da minha sala. Virei para sair com a mão na maçaneta, quando ela falou novamente. Sabe, talvez tenha sido melhor assim em relação à sua gravidez. A voz dela soava suave, quase compassiva. Algumas pessoas não têm vocação para conciliar família e carreira. As mais frágeis acabam cedendo à pressão. As palavras ficaram suspensas entre nós. Algo dentro de mim, o último vestígio de autocontrole profissional ao qual eu ainda me prendia, se rompeu. Virei-me para encará-la. Você não entende nada sobre força, Ellery. Passou a carreira inteira sabotando os outros, porque não é boa o suficiente para vencer apenas pelo próprio mérito. O rosto dela ficou vermelho. O que você quer dizer com isso? Você ouviu. Minha voz saiu calma, firme, carregada de ameaça. Nós duas estaremos naquela reunião amanhã. Só uma de nós deveria se preocupar com isso. Saí antes que ela pudesse responder, com o coração acelerado. Eu tinha revelado minhas intenções cedo demais, mas ver a breve confusão no rosto dela já tinha valido a pena. De volta à minha mesa, enviei uma mensagem para Julian. A reunião foi ótima. As coisas estão acontecendo rápido. Te conto tudo hoje à noite. O restante do dia passou como em uma névoa estranha. Colegas paravam na minha mesa, puxando conversa trivial, completamente alheios à tempestade que se aproximava. Eu sorria e concordava nos momentos certos, enquanto observava Ellery através das paredes de vidro do escritório dela. Ela fazia ligações, caminhava de um lado para o outro, e sua confiança habitual parecia visivelmente abalada. Às 17h30, ela saiu sem se despedir de ninguém, algo incomum para alguém que sempre fazia questão de ser a última a sair. Esperei 15 minutos, organizei minhas coisas e fui para casa. Julian já me aguardava com o jantar pronto. Me conta tudo, disse ele, servindo um copo de água para mim. Relatei a reunião com o departamento jurídico e o que havia sido encaminhado para a apuração interna, além do confronto com Ellery. A cada detalhe, a expressão dele ficava mais preocupada. Ela sabe que algo está acontecendo, comentou. Ela pode tentar se antecipar, distorcer a história. Ela pode tentar. Empurrei a comida quase intacta pelo prato. Mas as evidências falam por si. Julian estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. E se não for suficiente? Aquela pergunta já tinha passado pela minha cabeça o dia inteiro. Então eu dou um jeito. Eu estou preocupado com você, ele admitiu. Você não é assim, Alton. Eu não sou mais a mesma pessoa de uma semana atrás. Sustentei o olhar dele. O que aconteceu mudou algo em mim. Eu sei, disse ele, com a voz mais suave. Também me mudou. Mas não quero que isso te consuma. Aquilo não é só vingança, insisti, embora nós dois soubéssemos que não era totalmente verdade. É sobre responsabilidade. Sobre garantir que ela não faça isso com mais ninguém. Mais tarde, naquela noite, enquanto Julian dormia ao meu lado, fiquei deitada olhando para o teto, revivendo cada interação com Ellery, desde que ela se tornou minha gerente. A sabotagem sutil, as ideias apropriadas, as exigências impossíveis, tudo levando àquele momento na sala de reunião em que ela me forçou a escolher entre minha saúde e meu trabalho. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é a Camille. A reunião foi antecipada para as 8h. Por favor, esteja disponível caso seja chamada. Respondi confirmando
e tentei dormir, mas minha mente não desacelerava. Às 5 da manhã, desisti e me levantei. Tomei banho, sequei o cabelo e me arrumei com um cuidado especial. Um terno azul marinho, brincos de pérola, maquiagem discreta. Profissional, serena. Uma mulher sem nada a esconder. Julian acordou enquanto eu colocava os sapatos. Ainda está cedo, murmurou, olhando o horário. A reunião foi antecipada. Quero chegar antes da Ellery. Ele se apoiou em um cotovelo. Me liga quando terminar. Concordei e me inclinei para beijá-lo. Ligo sim. O escritório estava estranhamente silencioso quando cheguei, às 7h15. A segurança permitiu minha entrada e fui direto para minha mesa, organizando minhas anotações e revisando as evidências pela última vez. Às 7h40, Warren, do jurídico, apareceu ao meu lado. Autumn, pediram que você aguarde na pequena sala de conferências do quarto andar. A diretoria pode ter perguntas. Peguei meu tablet e o acompanhei até o elevador. Ellery já chegou? Pediram que ela chegasse às 8h15. A expressão dele não revelou nada. A pequena sala tinha vista para o estacionamento. Sentei ali e observei o carro prateado de Ellery estacionar na vaga reservada às 8h10. Ela apareceu impecável como sempre. Cabelo perfeito, postura ereta, expressão confiante. Não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Às 8h30, Camille veio me buscar. Já podem recebê-la. A sala de reunião era imponente. Uma longa mesa cercada por rostos sérios, a maioria desconhecida para mim. Na cabeceira estava Regina Walsh, a diretora executiva. Ela assentiu quando entrei. Senhorita Taylor, obrigada por vir. Por favor, sente-se. Sentei na cadeira vazia na outra ponta da mesa. Ellery estava à minha frente, com uma expressão cuidadosamente calculada de preocupação profissional. Ela já estava ali havia cerca de 15 minutos, tempo suficiente para iniciar sua narrativa. Senhorita Taylor, começou Regina, recebemos os materiais encaminhados à equipe jurídica. Gostaríamos de ouvir diretamente da senhora como chegou a essas informações. Falei com clareza, explicando de forma metódica meu processo de análise, deixando meu conflito pessoal em segundo plano. Descrevi os padrões de comportamento, os clientes impactados e os riscos legais para a empresa. Durante toda a minha explicação, a expressão de Ellery permaneceu estável, mas suas mãos, sempre firmes, demonstraram uma leve tensão sobre a mesa. Quando terminei, Regina se voltou para ela. Ellery, gostaria de responder? Ellery se ajeitou na cadeira, alisando os cabelos já impecáveis. Antes de tudo, agradeço a oportunidade de esclarecer essa situação. O que foi apresentado aqui é uma interpretação distorcida de práticas de relacionamento com clientes, feita por uma funcionária que possui uma questão pessoal comigo. Ela se virou para mim, adotando um tom aparentemente compreensivo. Autumn passou por um momento difícil. Entendo que ela precisa encontrar um culpado, mas essas acusações não são apenas incorretas, são injustas. Ela parecia equilibrada, segura, convincente, sem parecer defensiva. Notei alguns membros da diretoria reagindo positivamente à postura dela. Os e-mails mencionados, continuou, fazem parte de análises de mercado e posicionamento competitivo. Todas as comunicações seguiram os padrões do setor. Isso não é verdade? Interrompi, sem conseguir me conter. Regina levantou a mão. Senhorita Taylor, aguarde. Ellery esboçou um leve sorriso antes de continuar. Além disso, há uma questão pessoal sendo usada aqui. Autumn nunca me informou sobre sua gravidez. Ela deixou uma reunião importante sem explicação. Se eu soubesse da situação médica, teria agido de outra forma. A versão dela soava perfeitamente estruturada. Alguns membros assentiram, claramente influenciados. Posso responder? Perguntei, tentando manter a firmeza na voz. Regina concordou com um gesto breve. Abri meu tablet.
Primeiro, sobre o posicionamento competitivo. Há comunicações que mostram orientações que ultrapassam práticas aceitáveis, sugerindo ajustes estratégicos baseados em informações sensíveis do mercado. Deslizei o dispositivo para Regina, que leu atentamente antes de repassar aos demais. Segundo, sobre minha gravidez, tenho registros de ligação que comprovam que entrei em contato com a Ellery naquele momento, além de prontuários médicos que confirmam o horário da emergência. Fiz uma pausa. Os médicos explicaram que o coração do bebê provavelmente havia parado dias antes, algo que pode acontecer sem sintomas imediatos. A expressão dela mudou por um instante. Isso não prova nada, disse ela rapidamente. Regina levantou a mão novamente. Já é suficiente. Ela se virou para Warren. Qual é a nossa exposição? Relevante, respondeu ele. Os indícios apontam para possíveis violações regulatórias que precisam ser investigadas com profundidade. O aspecto da discriminação médica nos expõe a uma responsabilidade significativa. Regina assentiu, com uma expressão séria. Acredito que já ouvimos o suficiente. Senhorita Taylor, agradecemos por trazer isso ao nosso conhecimento. Poderia, por favor, nos dar licença para continuarmos esta discussão? Reuni minhas coisas e me levantei. O olhar de Ellery me acompanhou, carregado de uma fúria contida enquanto eu saía. Voltei para a pequena sala de conferências e aguardei. 1 hora virou 2. Meu celular vibrava repetidamente com mensagens de Julian, mas eu não conseguia responder, não até saber o desfecho. Às 11h17, a porta se abriu. Warren entrou, com um semblante sério. O conselho tomou uma medida inicial com base no que foi apresentado. Ellery foi afastada de suas funções com efeito imediato enquanto a investigação formal continua. Ela está sendo acompanhada para fora do prédio neste momento. Um alívio tomou conta de mim, seguido logo depois por uma sensação de incerteza. E quanto a mim? Regina gostaria de conversar com você em particular. Eu o acompanhei de volta à sala de reuniões, agora vazia, exceto por Regina. Ela fez um gesto para que eu me sentasse ao lado dela. O que aconteceu com você foi inaceitável, disse ela de forma direta, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. O conselho pede sinceras desculpas. Assenti levemente, sem confiar na minha voz. Estamos iniciando uma auditoria completa de todas as contas que Ellery gerenciava. As análises iniciais indicam que talvez precisemos fazer comunicações relevantes aos clientes e, possivelmente, a órgãos reguladores. Entendo. Quanto ao seu papel, ela fez uma pausa, me observando com atenção. Gostaríamos que você liderasse o processo de reestruturação da conta da Westland, com os devidos ajustes na sua remuneração. Aquilo deveria soar como uma vitória. Em vez disso, senti um vazio. Preciso de um tempo, respondi em voz baixa, para pensar. Regina pareceu surpresa, mas concordou. Claro. Fique liberada pelo restante da semana. Conversaremos sobre os detalhes quando você retornar. Ao sair do prédio, vi Ellery parada ao lado do carro, com seguranças por perto enquanto ela colocava uma caixa com seus pertences no porta-malas. Nossos olhares se cruzaram à distância. Eu esperava raiva, ameaças, alguma reação intensa. Em vez disso, ela parecia apenas menor, abatida. Voltei para casa atordoada, com tudo o que aconteceu se repetindo na minha mente. A sensação de triunfo que eu imaginei não veio. No lugar, havia um vazio, como se a tristeza e a raiva tivessem simplesmente desaparecido, deixando um espaço oco. Julian estava em casa, andando de um lado para o outro na sala. Assim que entrei, ele veio ao meu encontro. O que aconteceu? Você não respondeu minhas mensagens. Ela foi demitida, respondi de forma simples. Mandaram ela embora. O rosto dele se iluminou com alívio. Isso é bom, não é? Era o que você queria. Será? A pergunta ficou ecoando enquanto eu me deixava cair no sofá. Parece que ainda falta alguma coisa. Julian sentou ao meu lado. Como assim? Isso não é suficiente? Olhei para minhas mãos. Ela vai conseguir outro emprego,
outra empresa para manipular, outras pessoas para prejudicar. Autumn, disse Julian preocupado. Eu ainda não terminei, falei em voz baixa. Na manhã seguinte, enquanto Julian estava no trabalho, fiz 2 ligações. A primeira foi para Regina. Pensei sobre a sua proposta, disse a ela. Quero aceitar a liderança da conta da Westland. Ótimo, respondeu ela. Quando pode começar? Segunda-feira, mas tenho uma condição. Qual? Gostaria de colaborar com a equipe na auditoria das contas da Ellery, especialmente nas que eu já tive envolvimento direto. Houve uma pausa. Isso não é comum. A equipe do Warren já está cuidando disso. Eu conheço esses padrões melhor do que ninguém. Fui eu quem identificou tudo. Mantive um tom profissional e equilibrado, acreditando que aquilo também me ajudaria a processar o que aconteceu. Outra pausa. Tudo bem, vou conversar com Warren. A segunda ligação foi para a Westland Manufacturing. Aqui é Autumn Taylor, da Blair Industrial. Gostaria de agendar uma reunião com a equipe de compras. Algumas semanas depois, após as primeiras conclusões da auditoria interna, eu estava sentada diante da equipe executiva da Westland. A sala permaneceu em silêncio, enquanto eu explicava, em detalhes, como as ações de Ellery possivelmente haviam gerado milhões em pagamentos indevidos ao longo de vários anos, algo que ainda estava sendo confirmado pela auditoria. Estamos preparados para oferecer concessões importantes no novo contrato, concluí, e a Blair Industrial fará um pedido formal de desculpas, junto com a devida compensação financeira. O CEO deles se inclinou para a frente. Por que você veio pessoalmente tratar disso conosco? Isso poderia ter sido conduzido pelo jurídico. Porque acredito na transparência, e quero que saibam que a pessoa responsável foi afastada. A reunião terminou com um acordo provisório para manter a parceria, condicionado aos termos da compensação. Foi mais do que qualquer um na Blair esperava. Outras reuniões semelhantes aconteceram com mais 3 clientes importantes. Em conjunto com o jurídico e a diretoria, participei dos encontros em que apresentamos as conclusões, os pedidos formais de desculpas e os planos de reparação. Em todos os casos, conseguimos recuperar relações que muitos consideravam perdidas. Regina ficou impressionada. Você conduziu tudo isso de forma exemplar, disse ela durante nossa reunião mensal. O prejuízo poderia ter sido muito maior. O que ela não sabia era que eu estava registrando tudo com cuidado. Cada reunião, cada informação apresentada, cada valor acordado, montando um dossiê completo. 3 meses após a demissão de Ellery, recebi uma mensagem de um antigo colega. Ellery conseguiu um cargo de vice-presidente na Meridian Systems. Achei que você gostaria de saber. Não me surpreendi. Alguém com a rede de contatos dela não ficaria sem emprego por muito tempo. A Meridian era menor que a Blair, mas estava em expansão acelerada. Para eles, ela parecia uma contratação estratégica. Naquela noite, finalizei o material que vinha preparando. Um relatório detalhado sobre as práticas inadequadas de inteligência competitiva da Ellery, os impactos para os clientes, os valores pagos em reparação e as possíveis implicações regulatórias. Anexei uma mensagem anônima. Antes de qualquer anúncio oficial, talvez seja importante revisar essas informações. Encaminhei o material para instâncias de compliance e órgãos reguladores do setor. Com o tempo, esses registros passaram a surgir em processos de verificação e análise de risco. A proposta de contratação foi retirada pouco tempo depois, após uma revisão mais cuidadosa. 2 semanas depois, aconteceu novamente. Outra empresa, outra oportunidade, outra verificação cuidadosa. Após a 3ª vez, meu telefone tocou com um número desconhecido. Atendi e ouvi a voz de Ellery, tensa, carregada de uma raiva mal contida. Pare com isso, disse ela em tom baixo. Seja o que for que você esteja fazendo, pare agora. Eu não estou fazendo nada, Ellery. Apenas acredito que a transparência deve prevalecer. Você acabou com a minha vida. A voz dela falhou. 3 propostas canceladas. Minha reputação está destruída. Mal consigo conseguir entrevistas. Que curioso,
Respondi com calma. Parece que tudo cobra seu preço, não é? Isso é por causa daquele dia? Do aborto? A voz dela soou quase suplicante. Eu não sabia da gravidade. Eu também estava sob pressão. Não é sobre aquele dia. É sobre quem você é. Sobre quem sempre foi. Fiz uma breve pausa. Alguém que nunca lidou com as consequências do que faz. O que você quer de mim? Ela sussurrou. Nada, não mais. Encerrei a ligação e bloqueei o número. 6 meses depois, após todo o processo de auditoria e reestruturação, fui promovida a vice-presidente de estratégia de clientes na Blair. A revisão das contas da Ellery evoluiu para uma reformulação ética em toda a empresa, que passei a liderar. Novas políticas foram implementadas, incluindo licença médica integral em casos de perda gestacional. Nunca mais tive notícias dela, embora às vezes visse seu nome em fóruns do setor, oferecendo consultorias por valores bem abaixo do que ganhava antes. A carreira dela nunca mais voltou ao que era antes. Quanto a mim, guardo uma foto dela na gaveta da minha mesa. Não por ódio, nem por satisfação, mas como um lembrete de que o mundo nem sempre se ajusta sozinho. Às vezes, é preciso agir. Julian e eu estamos tentando ter um filho novamente. Os médicos estão otimistas, mas mesmo que não aconteça, encontrei um novo propósito: garantir que o poder não sirva como proteção contra a responsabilidade. Existem ambientes onde competência não é o principal critério de crescimento. É apenas o requisito mínimo para entrar no jogo. O que define quem sobe ou cai muitas vezes está ligado à leitura de poder, timing e posicionamento. Alton entendeu isso tarde, mas quando percebeu, deixou de agir apenas como vítima e passou a agir estrategicamente. A grande lição não é sobre vingança, mas sobre consciência. Saber quando insistir, quando recuar e principalmente quando observar. Nem todo o sistema foi feito para reconhecer mérito de forma justa, e insistir cegamente nisso pode custar muito mais do que uma oportunidade. Pode custar sua saúde, sua identidade e sua estabilidade emocional. Crescer não é só trabalhar mais, é entender o jogo que você está jogando. O mais inquietante nessa história não é a atitude de Ellery, mas o silêncio ao redor dela. Sistemas não se mantêm apenas por quem exerce o poder, mas por quem observa e escolhe não agir. Quantas vezes estruturas inteiras continuam funcionando de forma distorcida, porque ninguém quer ser o primeiro a romper o ciclo? Alton não mudou apenas o próprio destino. Ela quebrou um padrão que provavelmente afetava muito mais pessoas do que parecia. Mas isso levanta uma questão desconfortável. Será que o problema está apenas em quem abusa? Ou também em quem se adapta para sobreviver? Em muitos casos, o maior risco não é o conflito, é aceitar que aquilo é normal. E quando isso acontece, a linha entre estratégia e conivência começa a desaparecer. Agora me diz, quando continuar em silêncio parece mais seguro? Você está sendo estratégico ou apenas evitando o confronto? Você já passou por situações onde precisava escolher entre proteger sua estabilidade ou sua integridade? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história mexeu com você, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas vão desafiar ainda mais a forma como você enxerga poder, justiça e escolhas.